Quem Para quer mim, falar? para mim ele divide, né, vários tipos de choro e tal, mas para mim ficou um pouco evidente de que o choro é uma comunicação, né? Assim, é uma maneira do bebê agir no mundo, né? Da Uhum. dor, da raiva, da tristeza. Nunca pensei que um bebê podia chorar de tristeza, assim, de verdade. E, Aham. gente, é mesmo, né? Assim, e a importância disso, desses choros nesses processos. Isso, para mim, foi né, a síntese assim, que ficou. Sim. Quem mais quer falar alguma coisa sobre essa questão do choro? Para a gente depois dar uma alinhavada. Ele fala, né, professora, dos 4 tipos de choro, Sim. de satisfação, dor, raiva e pesar, no caso, a tristeza. E aí ele vai acrescentar depois do choro de desamparo e desespero, né, são as situações ali de a criança não ter, né, uma mãe, de estar em instituições, coisa do tipo. E realmente eu achei bem, como a Bruna falou, esse choro como, assim, porque é comum, a gente sabe, a gente vê, né, quem convive com criança, a criança chorando, mas a forma como ele foi desmiuçando, realmente é uma coisa, né, de a criança chorar de tristeza, de tem a angústia, né, então, assim, é uma coisa bem, bem interessante mesmo. E vocês perceberam que ele faz uma descrição psicomotora da linguagem do bebê? O que nós falamos, que nós trabalhamos como pré-linguagem, ele está descrevendo aí quando ele fala no choro. Então, a criança, se ela está com, sei lá, se ela tá com dor de barriga, ela mexe as perninhas, balança as perninhas, além de chorar. Se ela está com dor de ouvido, ela põe a mão mais ou menos. Gente, olhem só que descrição mais linda de alguém que tinha exatamente a noção que ele introduz, que o corpo é psicossomático, é criado psiquicamente, que ele não existe quando a gente nasce, que está nessa organização em marcha, nessas sensações, percepções, nesses movimentos que nós damos tanta importância a eles, é que o bebê vai começar a se comunicar. Vai existir algo que vai permitir que haja depois um eu e um outro. Vocês pensaram nisso? Que parecia uma coisa assim, bem psicomotora? E só consegui pensar assim agora que a senhora falou. Uhum. Porque assim, a gente tem que ir além do que está no texto. A gente tem que pegar o que está no texto, que é super coloquial, super fácil de entender, e mostra, descreve bastante. Mas a gente tem que pegar a bagagem nossa de conhecimento para ir além do que está ali. E nós, psicomotricistas, lemos do Winnicott com esse olhar. Ele nos ajuda a compreender o que é essa linguagem que, por exemplo, a Cida vê lá naquelas crianças que estão atendendo lá no CAPS, não é? Sim. Esse grupo lá, se a gente observa assim, as mães, muitas são mães mais jovens, sabe? Então, também nasceram num contexto, a gente tem discutido muito assim, o contexto atual, né? Assim, esse ser mãe no contexto de hoje, né? Porque nós temos a referência da família mais aldeia, né? Mais compartilhada e tudo, né? Mas hoje em dia a gente vê muito assim, no contexto são pessoas que às vezes não conseguem. Enquanto essas crianças são atendidas, as mães vão para uma outra psicóloga, sabe?
tratar desse ser mãe, né? Dessa condição de ser mãe, que muitas elas nem se dão conta do que o filho está se dando, né? A perceber, né? Elas entendem só como patológico, né? Porque tanto é que elas vão parar nos médicos e tudo, né? Mas muitas vezes assim, elas não conseguem se darem conta de que é uma coisa da relação mesmo, que hoje é muito os pais também estão vivendo esse impacto dessa sociedade de consumo, do mundo das relações de trabalho, né? Então, trabalham muito para garantir um alimento, para garantir uma sobrevivência, né? Então, vamos ver aqui, olha. Para o Winnicott, o brincar é essencial na psicoterapia, porque é nele que o paciente exerce sua criatividade. Lembrem que nós demos toda a importância para essa questão da criatividade, da criação desse espaço potencial, desse espaço transicional entre mãe e bebê. Segundo, o brincar serve de elo entre, por um lado, a relação do indivíduo com a realidade interna, fantasias, e, por outro lado, sua relação com a realidade externa, ou compartilhada, espaço simbólico. Terceiro, o brincar serve para realizar desejos, buscar o prazer, mas também para dominar as angústias, controlar ideias ou impulsos que conduziriam à angústia se não fossem expressos dessa forma simbólica. Quarto, por último, deve-se distinguir entre o game, que são jogos com regras mais ou menos socializados, e o play, atividade livre e criativa que a psicanálise incorpora em sua teoria e técnica, e também a psicomotricidade. Né? Então, esse último capítulo, Por que as crianças brincam, é um capítulo essencial, que é o início, a introdução do brincar do Winnicott, nós vamos ver no resto dos outros capítulos, dos outros livros dele. Ficou alguma coisa que vocês gostariam de comentar desses textos? Bruna levantou a mão. Está sem som, Bruna. Liga o microfone. Obrigada, Su. Nesse capítulo, ele vai falar da brincadeira compulsiva. Sim. Você podia explicar um pouquinho, por favor? Aquela brincadeira repetitiva, que é sempre a mesma coisa, que a criança não consegue, é como uma compulsão de repetição. A criança não consegue ali expressar o que ela está vivendo. Ela repete. Muitas vezes, por exemplo, brincadeiras masturbatórias, que a criança fica naquele coisa lá e ali não vai sair uma coisa simbólica, vai ser uma repetição, uma compulsão pura e simples. A relação que eu não consegui fazer, porque ele fala que quando a angústia é muito grande, corre o risco de cair. E que eu não consegui fazer o link com a masturbação e, sabe, assim, não consegui. Quando há uma angústia muito grande, precisa se expressar de algum modo. Um dos modos é exatamente esse, ficar na compulsão, na repetição, na masturbação, no prazer repetitivo, prazer, porque não consegue sair daquele ciclo vicioso. Busca o mesmo circuito o tempo todo. Isso. Gira, fazendo a mesma coisa. Né? A respeito do que a Bruna colocou ali, né, e que vocês estão falando do brincar repetitivo, da angústia, né,
Aquela criança que tem esse movimento repetitivo, prazer pelo prazer, e não sai disso, ele diz no texto que o que deve se fazer é trazer o lúdico, né, para que a criança consiga sair desse circuito repetitivo. E eu vejo muito isso em algumas crianças que eu atendo dentro do autismo, né? Que estão nessa condição, estão presos ali, e por mais que você esteja trazendo lúdico, tudo, a criança está fechada naquela, quase uma psicose, não sei se é esse o nome, mas ela está fechada nesse circuito e ela não se abre para o externo. Sim. Né? É difícil quando ele traz, assim, para trazer para a prática o trazer o lúdico, né? Porque também no caso da clínica tem as crianças que nem a gente falou ali do brincar, do play, do game, e tem crianças que não brincam, não desejam brincar na clínica, e aí essa criança, então ela já mostra uma angústia. Sim. O Winnicott diz que o sinal da doença é impossibilidade de brincar, tanto da criança quanto do adulto. Né? Arlene, quer falar mais? Na verdade, professora, é uma dúvida que eu não entendi, que tem algumas partes que ele vai falar de sensualidade, e aí na minha cabeça, sensualidade vem, assim, uma coisa adulta, né? Aí eu até anotei aqui para perguntar. É desse jeito que está colocado lá. As atividades lúdicas são alternativa para a sensualidade. Aí eu não compreendi. Aí continua. No esforço da criança para manter-se íntegra. É sobejamente conhecido que, quando a angústia é relativamente grande, a sensualidade torna-se compulsiva e a brincadeira se torna impossível. É sobre isso, né, que a senhora estava falando, mas eu não entendi essa sensualidade seria isso, a masturbação? A sensualidade é toda coisa erógena. Pois é, porque eu estava entendendo nesse sentido, mas eu não estava conseguindo Pois fechar. é. Você não pensa em sensualidade de adulto, não. Aliás, o Freud chocou o mundo porque ele falou que a criança tinha sexualidade, que havia uma sexualidade infantil, que é exatamente essa erogeneidade, por exemplo, do sugar, chupar o dedão, chupar um paninho, né? Que é, por exemplo, a questão masturbatória de ficar a menina lá balançando lá e o menino mesmo passando a mãozinha no pintinho. Então, assim, quando a angústia está grande, as atividades masturbatórias se tornam assim exacerbadas. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Não sei se eu já falei disso com vocês. Eu estava dando supervisão numa escola para uma aluna do Centro de Estudos da Relação Psicomotora que trabalhava com uma turma de 6 anos de idade. E tinha uma menininha que não brincava em hipótese nenhuma. E ela tinha várias coisas que eram bem fora da realidade. Por exemplo, o objeto que ela mantinha com ela como um objeto transicional era uma peruca da mãe. Então, ela ia para a aula, ia para a sessão de psicomotricidade grudada naquela peruca da mãe. E bola passava perto dela, e passava as crianças brincando, e ela não mexia. Ela ficava com a peruca e masturbando, num balanceio de masturbação, uma angústia violenta. A gente não tem muito dado, eu não tive muito dado da história dessa criança para eu poder falar para vocês o que seria a supervisão. Mas, de toda maneira, o que a gente percebe é que é uma criança que tinha todo um mundo psicótico e que não entrava, que era incapaz de brincar
e que ficava presa nessa compulsão masturbatória com esse objeto estranhíssimo como objeto transicional. E foi super assim, aos poucos, que a aluna foi conseguindo chegar nela, jogando uma bola disfarçada, e indo atrás da bola e pegar a bola e trazer, e jogar de novo, e lá pegar, até a menina encostar na bola, até poder criar um jogo de bola, né? Que aí, então, ela pôde começar a sair disso. Sensualidade, então, é algo que as crianças têm, e não é a sexualidade adulta. Tá? Ô, Su, e no caso que ele fala para tirar a criança desse circuito de angústia, né, para trazer o lúdico, seria errado você falar para essa criança parar o que está fazendo ou parar o movimento repetitivo sem que seja por um querer dele. Exatamente. Atraindo através da ludicidade. Isso. Então, vamos imaginar, a criança está lá masturbando, balançando, balançando, aí você vai brincar com ela, por exemplo. Ah, vamos ver, na hora que você vier para frente, eu vou te pegar. Na hora que você sair, eu vou largar. E começa a brincar com a criança. Percebe? Para entrar ludicamente naquele movimento compulsivo, repetitivo dela, ou fazer como essa menina fez com a bola, que a bola chegava e a bola saía. Eu gosto muito daquela imagem que você traz na supervisão, que esse movimento repetitivo é igual um trem, né? Que faz o mesmo caminho sempre. Sim, sim. O que a gente tem que fazer, às vezes, é uma coisinha de nada, igual um maquinista que o trem está chegando, vai repetir de novo, a gente faz e o trilho vira um pouquinho. Às vezes, um pouquinho é suficiente para entrar coisas novas nesse circuito e a angústia poder achar um outro lugar de alívio, né? Exatamente.